Na aula de hoje vamos falar sobre o Pentateuco. O Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Mas antes queremos falar um pouquinho sobre a Bíblia. O termo Bíblia vem da palavra grega biblia, que significa livros. Realmente, a Bíblia é uma coleção ou uma biblioteca com vários livros. Os livros da Bíblia geralmente estão divididos em 2 coleções separadas. Você pode imaginar essas 2 coleções agora, separadas, em estantes, e em uma biblioteca? Do lado, o livro do Antigo Testamento, do outro lado, os livros do Novo Testamento. Os livros da Bíblia podem ser agrupados pelo seu tipo. Interessante isso. Então imagine agora 2 estantes, uma com os livros do Antigo Testamento e a outra com o do Novo Testamento. Vejamos aí a estante da esquerda, livro do Antigo Testamento, Pentateucos, históricos, poéticos, de sabedorias e proféticos. E do Novo Testamento também, mas não é o tema que vamos abordar hoje. Hoje queremos falar simplesmente o panorama sobre do Antigo Testamento. Vai ser um panorama, vamos passar uma viagem, como se fosse num ônibus a jato, né, no trem a bala, onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um registro das experiências do povo hebreu, do povo de Israel, sobre como Yahvé, Elohim, o Senhor, Adonai, é com o seu povo. E o seu povo louva, e como o povo que louva deveria ser para ele. Ele proclama o Senhor, Deus Criador do mundo, e nos conta como Deus abençoou as pessoas e restabeleceu o relacionamento com essas pessoas, através de acordos especiais, que vamos chamar aqui de aliança. O Antigo Testamento pode ser dividido entre 4 seções, que aí vai trazer para nós uma direção para a compreensão melhor. O Pentateuco, os livros históricos, livros de sabedoria ou poéticos, e o 4, livros proféticos, que a gente pode também subdividir em profetas maiores e profetas menores. Vamos compreender mais à frente. Vamos avançar um pouco. O Pentateuco, o que significa? O Pentateuco é um termo que significa 5 rolos, livros, e é usado para descrever os 5 livros que se encontram no início das Bíblias sagradas, tanto judaica como as Bíblias cristãs. Os judeus normalmente se referem a esse livro como a Torá, porque juntos eles contêm as leis e instruções que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Esses livros também apresentam um importante tema bíblico da aliança de Deus para com seu povo. Vamos avançar. Na nossa estante aí você vai ver os livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros escritos por Moisés, e aí que traz para nós uma vasta compreensão do Antigo Testamento. Gênesis, o livro do Gênesis. Esse livro fala a respeito de vários começos, inícios, como a criação do mundo e os primeiros seres humanos. Também nos conta como Deus fez uma aliança especial com Abraão e prometeu abençoar a ele e aos seus descendentes. Em Gênesis, também incluiu várias histórias sobre os 2 descendentes de Abraão, seu neto Jacó, que também foi conhecido como Israel, e seu bisneto José, que se tornou um administrador, um governador importante, oficial da corte do Egito. Todo mundo conhece essa história, José no Egito. E aí a gente vamos avançar para entender um pouquinho o Êxodo. Em Êxodo, traz para nós uma compreensão muito boa, que fala sobre a saída. O livro de Êxodo, o nome Êxodo significa saída. E esse livro conta como Deus usou um homem chamado Moisés para libertar o povo hebreu, os israelitas.
da escravidão no Egito. Deus conduziu o povo através do Mar Vermelho e do deserto do Sinai. De forma milagrosa, ele forneceu ao povo água e a comida do que eles precisavam. Deus fez uma aliança com esse povo e deu a lei a Moisés lá no Monte Sinai, para que o povo vivesse conforme a vontade de Deus. Olha, em Êxodo, nós vamos aprender tudo isso. Vamos agora para o livro de Levítico. Levítico é uma lei onde traz instruções de leis cerimoniais. Esse livro contém muitas leis e instruções que Deus deu a Moisés no deserto. Ele traz descrições detalhadas das responsabilidades das famílias sacerdotais, com a prática de sacrifícios e ofertas em favor do povo de Israel. Os sacerdotes da região israelita deveriam ser da tribo de Levi. Então, sacerdote só poderia ser da tribo de Levi, a mesma tribo de Moisés. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, a quem o Senhor escolheu. Levítico é um livro extremamente prazeroso de se aprender sobre leis cerimoniais. Muitos não gostam de ler ele, mas é muito importante. Vamos avançar. O próximo, Números. Por que esse livro se chama Números? Os israelitas vagavam pelo deserto durante 40 anos. E antes de entrar em Canaã, a terra que Deus havia prometido ao seu antepassado Abraão, o nome do livro vem de 2 censos que são levantados durante as viagens. Eles fizeram 2 vezes de contagem e por isso deu-se um números a esse grande livro. O livro inclui instrução para a celebração das festas religiosas e para a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. Vamos agora para o último e o 5º livro escrito do Pentateuco, que é Deuteronômio, um livro muito importante. Poucos antes de Moisés morrer, ele pronuncia 3 discursos de despedidas, nas quais revisaram as várias leis que Deus já tinha dado ao povo israelita. Daí vem o nome do livro, que significa segundo a lei. Deuteronômio inclui muitos resumos breves e belos do mandato de Deus de amar uns aos outros e cuidar dos pobres. Esses 5 livros traz para nós essa enorme e vasta conhecimento. 5 livros escritos por Moisés. Vamos testar outros conhecimentos? Prepara aí. Então me responda aí se você sabe. Vou dar para você 3 segundos. É prova prática agora. Vamos ver se você consegue responder. O termo Bíblia vem da palavra grega Bíblia, que significa 1.000, 2.000, 3.000. Já sabe? Resposta para você. Livros. Em quantas seções são divididas a Bíblia? 2. Como são chamados os acordos que Deus fez com seu povo no Antigo Testamento? Alianças. Em quantas seções são divididas o Antigo Testamento? 4. Quais são essas seções? Primeira, Gênesis. Segundo, Êxodo. Terceiro, Levítico. 4º, Número. 5º, Deuteronômio. Está errado aí. Seria em quantas seções são divididas, quais são essas seções do Pentateuco? E aí seria melhor isso, não do Antigo Testamento. O que significa Pentateuco? 5 rolos ou livros. Penta 5, teuco rolos. Como normalmente os judeus chamam esses livros do Pentateuco? Torá. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão aos seus descendentes?
Ele prometeu abençoar. Qual o nome do neto e do bisneto de Abraão citado em várias histórias do Gênesis? Jacó e José, ou Israel depois que se tornou, né? O que significa êxodo? Tandanandã, saída. Que homem Deus usou para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito? Tirado das águas, quem? Moisés. Qual o nome do monte onde Deus deu as leis a Moisés? Monte Sinai. Quem foi o primeiro sumo sacerdote? Era irmão de Moisés. Arão. Por quantos anos os israelitas vagaram no deserto? 40 anos. Qual o nome da terra que Deus havia prometido a Abraão? Canaã. Qual o significado da palavra Deuteronômio? Segunda lei. Se prepare, estamos chegando ao fim. Até a próxima aula. Que Deus os abençoe.